Romanos, capítulo, quem tiver a Bíblia pode acompanhar, Romanos capítulo 8. Está no máximo. Romanos capítulo 8, versículos 14 a 18. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque tenho para mim, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Os irmãos podem sentar. O meu tema hoje é baseado numa frase que é: quando Deus anda longe. Não é? Quando parece que Deus está muito longe, não está a ouvir as nossas orações, as coisas não estão a mudar, a dificuldade permanece, a tribulação continua, o túnel ainda não chegou ao fim. Uma das lutas interiores mais difíceis das pessoas de fé é quando enfrentam a adversidade e não reconhecem a presença de Deus à sua volta, nem a intervenção de Deus em seu favor. Quando parece que Deus realmente está muito longe. Esta é uma das maiores dificuldades das pessoas que têm fé. Já não digo dos que não têm fé, que não esperam nada de Deus, supostamente, mas aqueles que têm fé, é nestes momentos de adversidade, de luta, de tribulação, de angústia, de dificuldade, que eles, por vezes, parece que as suas orações não passam do teto, parece que Deus não está a ouvir, e, no entanto, Deus está lá e está a ouvir. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve alguém que perguntou: onde é que Deus estava em Auschwitz? No campo de concentração mais terrível, ou nos outros também, onde é que Deus estava? Quando aquelas pessoas foram massacradas, quando aquelas pessoas foram alvo de todos os abusos, quando foram tratadas como pior do que animais, como hoje as pessoas não tratam os animais, as pessoas eram tratadas, aquelas pessoas eram tratadas. E alguém disse que Deus estava naquelas pessoas, nos condenados à morte, nas pessoas que estavam em sofrimento. O homem quer tomar as suas decisões, mas não pergunta nada a Deus, como é que Deus quer, como é que é a vontade de Deus. E então, quando as coisas correm mal, é mais fácil culpá-lo. É claro que para Deus seria muito mais simples se nós fôssemos robôs, não é? Ele carregava no botão e nós fazíamos aquilo que ele queria. Mas será que nós queremos que os nossos filhos sejam robôs? Ou queremos que eles sejam pessoas com a sua própria personalidade, com a sua própria autonomia, a sua própria independência, com a sua própria capacidade de tomar decisões, ou mesmo quando são pequenos? Nós não queremos que eles sejam robôs. Se eles ficarem apáticos, nós ficamos preocupados e dizemos: estão doentes. O que é normal é uma criança pequena, de vez em quando fazer barulho, chatear-nos a cabeça. É normal, faz parte do crescimento de uma criança. Nós não queremos que os nossos filhos sejam robôs. Deus também não quer. Deus quer que nós sejamos pessoas conscientes, com liberdade e, ao mesmo tempo, com responsabilidade. Nós estamos a viver num tempo de crises sucessivas. E há dias eu estava a meditar nisto. Caramba, ultimamente, nos últimos anos, tem sido umas atrás das outras. E de repente Deus trouxe à minha mente o caso de José do Egito. Um exemplo bíblico. Como por vezes pode acontecer, crises sucessivas. José passou por 3 crises sucessivas. Olha, primeiro, ele foi quase assassinado pelos seus irmãos. Tinham inveja dele, por causa dos sonhos, e porque era o preferido, era o mais novo na altura, era o preferido dos pais, e tudo isso.
E os irmãos começaram a ter inveja dele. E às 2 por 3 um disse, vamos, mas é matá-lo. E um que tinha um bocadinho mais de juízo, disse, não, não vamos matar. Vamos fingir que o matamos. Vamos fingir que ele foi morto por um animal selvagem. E então, não o assassinaram, mas venderam aos mercadores que iam para sul. E nós vemos um rapaz, ainda jovem, muito jovem, que vai levar o almoço aos seus irmãos que estavam a guardar o gado, e que eles apanham, prendem-no, rasgam-lhe a roupa, a tal túnica colorida, que era especial, que tinham mandado fazer para ele, os pais, e molharam aquela túnica em sangue do animal, e lançaram numa cova, e depois rasgaram a túnica e lançaram, molharam em sangue de animal, e depois vinham os mercadores e os venderam para o Egito. E agora veja este rapaz, um rapaz que nunca tinha saído da sua família, da sua terra. Agora vão fingir, simular a sua morte, que é um desgosto para os pais, e aquele rapaz é vendido para os mercadores que vão para o Egito, para uma terra que ele não sabia a língua, que ele não conhecia os costumes, uma terra longínqua, uma coisa assim, ser arrancado ao seio da sua família de repente. Isto é uma crise. Isto é uma crise. Mas quando parecia que aquela crise já tinha passado, porque ele chegou ao Egito e, entretanto, naturalmente, por ser bom aspecto, ou por ser uma pessoa, não sei, com algumas características, ele foi trabalhar na casa de um dos generais do rei, do faraó. E veio a segunda crise. Então não é que a mulher do faraó, uma perua, encantou-se no rapaz, tentou seduzi-lo, e como ele tinha temor de Deus, e disse, não, nunca faria isso ao meu senhor, ao Potifar. O que é que ela faz? Ele fugiu, ela conseguiu agarrar um bocado de parte da roupa, ficou com um bocado da roupa e foi fazer queixa que ele tinha tentado violar. Uma mulher pérfida. Não é? Outra crise. Quer dizer, ele tinha sido rejeitado pelos irmãos, tinha sido arrancado à família, tinha sido levado para uma terra estranha, agora parece que a vida estava a endireitar, ele queria fazer tudo certinho para cair nas boas graças dos seus senhores, não é? Das pessoas a quem servia, e aquela fulana agora vem querer puxá-lo para um caminho que ele não queria. E acusam injustamente, e mais uma vez ele sentiu o peso da injustiça em cima de si, em cima dos seus ombros. Mas o que é que eu fiz para estar nesta situação? Enquanto que da primeira vez ele podia pensar, bom, se calhar eu abri mais a boca a falar dos sonhos e não sei o quê, mas irmãos ficaram um bocado invejosos de mim, mas agora eu fiz nada, eu fiz a coisa certa. Eu não pequei, eu resisti, eu respeitei o meu Senhor. Então esta fulana agora vai-me estragar a vida. Segunda crise. Pronto, foi parar com os costados à prisão, e aí está a terceira crise. E a prisão onde ele estava era uma prisão, provavelmente, próxima do palácio, uma prisão onde estavam altos funcionários que caíam em desgraça. Não era uma prisão dos delitos comum, era uma prisão especial. E por vezes as pessoas saíam dali daquela prisão para a morte diretamente. A Bíblia fala de 2 fulanos que estavam lá com ele, em que um foi restaurado, ambos trabalhavam no palácio do faraó, um foi restaurado, mas o outro foi enforcado, saiu da prisão para a morte. E aí está a terceira crise de José. Então, mas agora, ainda por cima estou aqui, estou em risco de morrer, aqui preso, mas o que é que eu fiz de mal? É que as perguntas, é o que as pessoas perguntam normalmente quando vêm problemas. Meus irmãos, tal como José, vocês conhecem o resto da história de José, como é que Deus depois o exaltou e o abençoou, e ele foi uma bênção para o seu povo, e tudo isso é uma história muito bonita, vocês conhecem. Mas eu estava a pensar nisto. Nós também estamos a atravessar 3 crises sucessivas. Primeiro foi a crise de 2008, a crise do subprime, ou seja, da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Começou por ser uma crise financeira, mas como nós vivemos em economias abertas e uma economia global, então tudo isto foi contagiando
de uma crise financeira passou a ser uma crise económica, muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam, as coisas passaram dos Estados Unidos à Europa e outras partes do mundo, e nós tivemos uma crise terrível. Nós sofremos isso aqui em Portugal também. Mas parece que aquela crise, ainda estávamos agora a recuperar, até a economia estava a recuperar bem, de repente veio uma pandemia. Como há 100 anos não se via. E que ainda não terminou. Lá vai outra vez desemprego, empresas fechadas, falidas, crise económica, financeira, social, uma coisa terrível, com impactos nos casamentos, nas famílias, nas relações entre as pessoas, nas igrejas, uma crise em todos os sentidos. E agora estamos quase a sair desta crise. Vem uma guerra. Agora a guerra da Ucrânia. E que não sabemos ainda quais são as consequências que vai ter todas, mas sabemos, já estamos a sentir no preço dos combustíveis, não é? E não sabemos que impacto é que isso vai ter nos cereais, na alimentação, e como sempre, são sempre os mais pobres a pagar a fatura mais pesada. Crises sucessivas. Parece que Deus está longe. José deve ter pensado muitas vezes, Deus parece estar longe. Deus parece que não ouve as minhas orações. Como é que eu vim parar numa situação destas? E nós, é natural que também façamos a mesma pergunta. Deus parece estar longe. Deus parece que anda longe. Parece que anda distraído. Vamos lá voltar ao texto que nós lemos em Romanos, capítulo 8. O que é que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma? Primeiro diz que somos guiados pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Se tu és filho de Deus, tu és guiado pelo Espírito de Deus. Aquilo que te guia não são vozes externas, aquilo que te guia não é o teu impulso, a tua carne, aquilo que te guia é Deus, é o Espírito de Deus. Porque se tu és guiado pelo Espírito de Deus, então tu és um filho de Deus. Mas diz mais, diz que o medo, e há muito medo por aí, quando vem uma crise há sempre medo. As pessoas têm medo, perdeu o emprego, têm medo de tanta coisa que pode acontecer. O medo está associado ao espírito de escravidão, é o que diz a Bíblia. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Versículo 15. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. Amém? Nós não temos o espírito de escravidão. O escravo era aquele que não sabia o que é que ia acontecer. A sua vida estava nas mãos do seu Senhor. Se ele entendesse que o devia matar, matava. Se ele entendesse que o devia chicotear, chicoteava. Se ele entendesse que o devia prender no tronco, prendia-o. Se ele entendesse que o devia maltratar, maltratava. Se o Senhor entendesse que devia separá-lo da mulher ou dos filhos ou o que fosse, fazia. E naturalmente que o espírito de escravidão está associado a medo. Mas nós não recebemos o espírito de medo. Nós somos filhos de Deus. Recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Paizinho. Não dizemos apenas meu Senhor, apesar de reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida, mas nós dizemos Pai que estás no céu. Pai nosso que estás nos céus, como Jesus ensinou os discípulos a orar. Então é fundamental nós mantermos a consciência da nossa condição de filhos. E como é que isso acontece? Como é que eu sei que sou um filho de Deus? Através do testemunho interior que eu tenho dentro de mim, do Espírito Santo. O mesmo Espírito, diz a Bíblia, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. E as pessoas que não conhecem Deus, que não têm experiência com Deus, que nunca conheceram Jesus na sua vida, não compreendem isto. Mas nós sempre temos esta certeza, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E, portanto, nós estamos nessa condição. Não somos escravos, somos filhos. E a questão é que a condição de filhos é inseparável da condição de herdeiros. Os nossos filhos herdam aquilo que nós temos, os nossos bens. Então, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Não é?
E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, diz Paulo, também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Se nós padecemos, muitas vezes por vezes padecemos por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E a história do cristianismo está cheia de casos, de exemplos, de homens e mulheres de Deus que passaram muitas dificuldades, muitas lutas, foram maltratados, perseguidos, injuriados e muitos até mortos, martirizados por causa da fé. Não por serem criminosos, não por serem pessoas que tivessem desobedecido às leis da sociedade, mas por causa da sua fé. Mas há outras circunstâncias que acontecem na nossa vida, coisas que vêm à nossa vida, que podem nem sequer ter sido provocadas por nós, porque muitos dos problemas que nós temos são provocados por nós, mas outras vezes não. Cai-nos um problema em cima que nós não contribuímos nada para aquilo. Mas ele vem ter connosco. E nós muitas vezes pensamos apenas no problema e esquecemos. Não, espera aí, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus e, portanto, eu sou herdeiro de Deus. Eu tenho direito às bênçãos de Deus. Eu vou herdar as bênçãos de Deus na minha vida. Amém. E tantas vezes nós temos dificuldade em reconhecer as bênçãos de Deus. As coisas do dia-a-dia. Coisas pequenas, coisas maiores. E quando vem um pequenino problema, por mais pequeno que seja, nós sobrevalorizamos aquele problema e esquecemos a carrada de bênçãos que há tantos anos recebemos da parte de Deus. Porque é da nossa natureza humana. Mas a palavra de Deus ensina-nos a termos olhos espirituais para ver o mundo espiritual e para sermos gratos a Deus. Porque a Bíblia ensina que no louvor há vitória. Por isso é que nós cantamos aqui cânticos de louvor. No louvor há vitória. O louvor afasta as trevas da nossa vida. O louvor estabelece o reino de Deus. Amém? Assim como a palavra de Deus é estabelecida, ela é fundamento da nossa vida, o louvor, quando o louvor é baseado na palavra de Deus, estabelece o fundamento também. E afasta as trevas da nossa vida. Nós somos herdeiros. E o nosso destino é a glória. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu acredito que este versículo tem servido de bênção a muita gente ao longo da história. Muitas pessoas que ao longo da sua história, em momentos de aflição, em momentos de luta, muitas vezes por causa da sua fé ou por outra razão qualquer, estão em sofrimento, estão em angústia. Muitas pessoas certamente abriram sobre a Bíblia e leram este versículo. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? E isto serve de fundamento para a nossa fé. Isto chama-se esperança. Fé e esperança, que é uma das grandes virtudes do cristão. A esperança. A esperança não apenas da vida eterna, a esperança da glória, a esperança de Jesus na nossa vida. Amém? Há uma história muito conhecida. Um dia um menino chegou ao pé do pai e disse: pai, tu dizes que Deus é grande, Deus é do tamanho do quê? E o pai pensou: olha, Deus é do tamanho de um avião, daqueles bem grandes, um avião daqueles grandes. E o menino: está bem. Depois, entretanto, ele foi buscá-lo à escola e quando vinha, eles moravam perto do aeroporto, vinha um avião lá em cima e lá. E ele disse, a criança disse ao pai: pai, Deus parece tão pequenino. Lá longe no céu, Deus parece tão pequenino. Tu dizes que Ele é grande, mas é tão pequenino. E o pai não respondeu. E disse assim: está bem, então anda comigo. Levou até o aeroporto, foram lá à plataforma, onde se podia ver os aviões, estava um Boeing daqueles, não sei o que, até com isto. Olha, estás a ver? Este é o avião que tu viste lá em cima. E então ele ensinou-lhe uma lição e disse: filho, quando nós estamos longe de Deus, Ele parece muito pequenino. Mas quando estamos perto, Ele é muito grande. Amém. Amém. Isto faz toda a diferença. Quando nós estamos longe de Deus, parece que Deus está, parece um mosquito lá, alguns no céu. Mas quando estamos perto, nós tomamos consciência de como Deus é grande. Amém. Amém. Um dia o apóstolo Paulo estava lá em Atenas, na cidade de Atenas, na cidade dos filósofos, e a certa altura citou os poetas clássicos
E disse, como dizem os vossos poetas, Deus não está longe de cada um de nós. Portanto, para aquelas pessoas que pensam que Deus anda longe, Deus anda distraído, Deus está distante, Deus não está longe de cada um de nós. Nós é que por vezes nos mantemos afastados dele. E quanto mais afastados estamos dele, mais pequeno nós o vemos. Ah, Deus já não me ama. Ah, Deus já não quer saber de mim. Deus já permite isto, Deus permite aquilo, Deus não sei o quê. Estamos a ver Deus à distância. Temos que nos aproximar. Há uma história na Bíblia, é talvez a figura mais antiga, o livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. Consta que é o livro mais antigo da Bíblia. O Jó era um homem religioso. Jó era um homem que tinha uma família bonita, tinha uma boa vida, tinha prosperidade, tinha uma estabilidade, e diz que ele apresentava a Deus sacrifícios em seu nome e dos seus filhos. Já tinha filhos crescidos. Portanto, ele era um homem religioso, cumpria os preceitos religiosos, apresentava os sacrifícios a Deus. Pronto. Mas um dia a desgraça vem à vida dele. E ao longo de todo aquele livro de Jó, nós encontramos Jó a tentar perceber o que é que estava a passar. E Jó a ter a mesma atitude que nós muitas vezes temos quando estamos colocados perante a adversidade. Ou seja, estamos a ver Deus muito à distância. No final, no último capítulo, Jó diz estas palavras, entre outras. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes. O facto de termos Deus perto de nós dá-nos a certeza, a convicção que Deus tem todo o poder. Quanto mais afastados estamos dele, menos nós acreditamos nisto. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando nós lemos as promessas de Deus, dizia Jeremias, tem plano de paz para vós, planos de paz para vós. Quando nós lemos as promessas que Deus nos dá na sua palavra para nos abençoar, no momento em que nós vemos Deus muito longe, parece que aquelas promessas já não valem, que já não são para nós. Mas Ele diz, eu sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Está a falar dele. Por isso relatei o que não entendia. Ou seja, durante os capítulos todos anteriores, Jó falava daquilo que ele não entendia. Foi atrás da conversa dos amigos, da mulher, e deste, e daquilo, e do outro, e que só diziam disparados, e ele próprio não estava a entender o que é que estava a passar. Relatei o que não entendia, coisas que para mim eram indescrutáveis, coisas que eu não conseguia compreender, não conseguia alcançar, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Isto fala de uma relação próxima. Eu vou-te perguntar e tu vais-me responder e vais-me ensinar. Isto fala de uma relação de quem está próximo, não fala de quem está longe. Com ouvidos, os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu ouvia-te, mas agora os meus olhos te veem. Podemos dizer que Jó se arrependeu de ter falado do que não sabia sobre Deus. Como muita gente fala, abre a boca e diz disparados. Falou sobre Deus, a sua vontade, o seu caráter, disparados. Até que conseguiu ver Deus, em vez de apenas ouvir. Mas quando conseguiu vê-lo com os olhos da sua alma, Jó entendeu finalmente quem ele era. Antes, Jó era um homem religioso. Apresentava aqueles sacrifícios todos e tudo, não é? Cumpria os seus preceitos religiosos, como tantos religiosos hoje fazem. Mas agora ele era um filho de Deus. Ele estava próximo. Eu já sei, como uma criança pequena, eu quando te perguntar, tu vais-me responder, vais-me ensinar. Isto é a atitude de quem? É a atitude da criança que pergunta ao pai ou à mãe alguma coisa. Para quem o pai e a mãe são o supra-sumo da batata, e portanto têm as respostas todas, e todas vão dar respostas, e ele confia e acabou. E o que o pai e a mãe disserem é lei. Isto define uma relação de dependência, uma relação de intimidade, uma relação filial, uma relação de filho. Ele agora não era um religioso, ele agora era um filho de Deus. Ele agora compreendia que Deus não apenas o amava, mas que estava ali para ele, com o seu amor fiel. Então, no fim, a história de Jó termina com este reconhecimento. E Deus abençoou
volta a abençoá-lo. Porque ele reconheceu, ele viu, ele chegou perto de Deus. Já não era uma coisa da distância. Já não era apenas ouvir. Irmãos, nós não precisamos apenas de ouvir sobre Deus. Nós precisamos de conhecer Deus. E conhecer Deus na nossa intimidade. Conhecê-lo próximo. Tê-lo dentro do nosso quarto de dormir. Tê-lo dentro da nossa casa. Tê-lo dentro do nosso carro quando nós viajamos com Ele. Tê-lo dentro da nossa vida. Deus não pode ser encaixotado aos domingos de manhã. Numa caixa ao domingo de manhã. Ora, deixa cá tirar Deus para fora, porque hoje é domingo de manhã. Não, Ele precisa de estar connosco, de viver connosco, de habitar connosco, de animar os nossos passos, de animar os nossos pensamentos, de animar, impulsionar as nossas palavras, as nossas atitudes, termos uma relação íntima com Deus. E nós só podemos ter isto quando nós acreditamos que o seu amor é verdadeiro, é genuíno, é desinteressado, é fiel. Nós podemos dizer milhentas vezes que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É verdade. Mas enquanto nós não interiorizarmos isto e compreendemos que foi por amor que Deus se entregou por nós e que Deus continua a amar-nos com o mesmo amor com que levou a que Cristo se entregasse a si mesmo por nós, enquanto nós não tivermos essa convicção profunda, nós não vamos chegar a essa intimidade. Esse plano de intimidade. Amém. Ficarem bem. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque somos chamados para ser filhos, Senhor. E obrigado, Senhor, porque nos tens chamado a essa condição, nos tens dado o espírito, não de servidão, não de escravidão, mas o espírito de adoção de filhos. Para nós sermos íntimos de Ti, Senhor. Para nós caminharmos contigo a cada dia. Para nós fazermos um trajeto contigo, Senhor. E tantas vezes como aqueles discípulos de Emaús fizeram um trajeto com o Cristo ressuscitado, mas ainda não o conheciam, até o momento em que Ele se revelou. E Tu queres te revelar a nós. Tu nos tens revelado a nós. Por isso ajuda-nos, Senhor, a caminhar contigo em intimidade. Ajuda-nos a compreender a nossa condição de filhos. Verdadeiramente, nós somos filhos amados de Deus. Bendito seja o Teu nome. Amém. Podem sentar. Eu vou cantar uma música que escrevi há uns bons anos e reescrevi agora. Chama-se Como uma Criança e fala exatamente desta relação de intimidade com Deus. Como uma criança fico nos Teus braços, como uma criança espero os Teus abraços, nada mais importa, não quero saber. Teu amor fiel, que não se cansa, nem desiste, não abandona, persiste, que não enjeita, não esquece, e que nunca anoitece.
cessar, até eu descansar. O teu amor fiel, que não se cansa, nem desiste, não abandona, persiste, que não enjeita, não esquece e que nunca anoitece. O teu amor fiel não me deixa cair, me guarda e segura na noite da aflição. O teu amor fiel não se esquece de mim, me busca sem cessar, até eu descansar. O teu amor fiel. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.